Meus queridos, veja o que diz a palavra de Deus no Salmo 32, versículo de número 8 e 9. É muito forte isso aqui, ó. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, as quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito bem, eu quero falar numa série de vídeos, e eu estou fazendo isso também pela 88.9, a rádio que nós fazemos um programa de segunda a sexta, sempre às 16 horas. Você pode ouvir pelo Rio de Janeiro em 88.9. Nós temos falado sobre a pedagogia de Deus. Por que é necessário a Bíblia Sagrada? Por que é necessário sermos instruídos pelo Senhor? Bem, isso é uma lei espiritual. Desde que o homem desobedeceu a Deus no jardim do Éden, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus de forma perfeita, e o homem, quando ele cai da graça, ele se torna um ser depravado espiritualmente, ou seja, totalmente desprovido da graça de Deus e da misericórdia de Deus e da aproximação de Deus. Conforme ele está destituído da graça de Deus, e o apóstolo Paulo explica isso muito bem em Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão também distantes da glória de Deus, não podem escolher o bem, não podem fazer aquilo que é correto. Então há uma necessidade agora do próprio Criador ser um instrutor deste homem. E ele, para instruir o ser humano caído em pecado, a primeira coisa que ele faz é restaurar este homem espiritualmente. Então Deus criou meios pela qual o homem pudesse se aproximar dele, através de aliança, através de sacrifícios, através de ofícios, né? De sacerdotes, de profetas. Ele usou pessoas. Ele usou também a instrução dos próprios pais. Você pode observar que na história bíblica de Israel, os pais passavam o conhecimento para os filhos, a fim de que, através do conhecimento, os filhos não perecessem e não se distanciassem mais de Deus. Então, o objetivo de Deus sempre foi trazer o homem para fazer a sua vontade, o seu querer. Distante de Deus, nós não temos as nossas percepções perfeitas e, consequentemente, o nosso entendimento não é perfeito e também as nossas escolhas não são perfeitas. Por isso, nós precisamos da instrução do Senhor. E a maneira que Deus encontrou de nos instruir é através da Sua palavra, é através de regras, é através de mandamentos, que começou com o Decálogo, com Moisés, e agora nós temos em nossas mãos os 66 livros inspirados, que é a Bíblia Sagrada, que nós cristãos acreditamos que são inspirados por Deus. E, sem dúvida alguma, todos os ensinamentos ali contidos traz para as nossas vidas a integridade de Deus, a verdade, porque Deus é um ser íntegro, traz a concepção de santidade de Deus, e em comparando a nossa pecaminosidade e a santidade de Deus, nós temos um parâmetro de santidade pelo qual nós devemos buscar. Porque se nós não tivermos nenhum parâmetro de santidade, seremos cada vez pior nas nossas atitudes e nas nossas ações. Então a instrução de Deus se faz necessária e essa instrução vem por intermédio da sua palavra. Por isso que nós classificamos a Bíblia como a regra de fé e de prática cristã. Acreditamos piamente na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é a verdade, os fatos contidos na Bíblia são verdades e todas as histórias da Bíblia Sagrada trazem ensinamentos para as nossas vidas. Deus é tão sério com a questão da verdade que Deus não omite os pecados dos grandes homens da Bíblia Sagrada. Todos os homens, sem nenhuma exceção, desde Adão, tiveram seus lados positivos e negativos e estão registrados na Bíblia Sagrada, porque Deus poderia muito bem omitir o pecado de alguns, mas Deus estabeleceu pela sua palavra as histórias ali fixadas para que ela servisse para as próximas gerações e gerações e gerações. Por isso que a Bíblia sempre será atual. Ela sempre vai falar de fatos
relativos à ética e à moral humana, porque independente das eras, independente da década que alguém possa ter vivido ou possa viver, as questões morais são as mesmas, as questões éticas e morais são as mesmas para todo ser humano, não importa a sua classe social, não importa se é rico, não importa se é pobre, não importa onde mora, o espaço geográfico, para todos são tratados igualmente na questão da ética e da moralidade. Se não tivermos a instrução de Deus, poderemos corromper ainda mais a sociedade. E o grande propósito de Deus é não somente aproximar o homem de si de forma religiosa, mas é fazer uma mudança, uma transformação neste homem caído em pecado, para que ele possa contribuir para uma sociedade justa. Sabe por que a nossa sociedade está cada vez pior? Porque, na realidade, esta sociedade se corrompe porque ela se distancia de Deus, ela se distancia do seu Criador e da vontade de Deus. Por isso que nós estamos trazendo a palavra do Senhor, não porque somos melhores do que qualquer pessoa, mas porque entendemos que através da palavra de Deus, através da mensagem poderosa da Bíblia Sagrada, o homem pode se aproximar do Criador, tendo o seu caráter moldado, transformado, para viver uma vida numa sociedade justa, piedosa e sabiamente. Este que é o grande propósito de Deus. E eu quero falar hoje sobre os pontos principais da pedagogia de Deus. Na pedagogia de Deus existe orientação, existe exortação, né, que é o caso a disciplina. A Bíblia diz que Deus disciplina o filho a qual ele ama, né? E também com o propósito principal de trazer o desenvolvimento integral do ser humano. Deus não quer apenas que nós venhamos nos desenvolver espiritualmente. Ele quer que venhamos nos desenvolver também em todos os aspectos, pensamentos, sentimentos e vontade, né? Então, existem alguns princípios dentro desse processo pedagógico de Deus. O primeiro deles é a integralidade. A educação deve abranger o desenvolvimento cognitivo, emocional, social e físico do aluno. Então, o grande propósito de Deus e o propósito da pedagogia também é exatamente trazer essa concepção, esse desenvolvimento integral do ser humano. A Bíblia Sagrada tem esse propósito. Respeito à individualidade. Se você observar, você vai ver que cada ser humano é tratado de uma forma diferente, porque cada ser humano tem as suas próprias convicções, suas próprias percepções e tem a sua individualidade, que é a sua personalidade. Deus leva isso muito a conta e isso é maravilhoso, porque Deus não nos criou como robôs, Deus nos criou como seres singulares na existência. Então, o respeito à individualidade é muito importante. Outra coisa também é a autonomia. Você já ouviu falar de livre-arbítrio? Deus deu ao homem a condição de raciocínio, a tomada de decisões, a resolução de problemas. Isso vem através da autonomia que Deus deu ao ser humano. A pedagogia de Deus também está dentro do contexto, da contextualização. Todo o ensino de Deus está relacionado à realidade em que a pessoa está inserida. Você pode observar que ao longo da história, Deus falou com príncipes, Deus falou com reis, Deus tratou com imperadores, Deus tratou com servos, Deus tratou com escravos, Deus tratou com livres e assim sucessivamente, né? Dentro do contexto sempre há uma lição a ser aplicada, né? Outra coisa também que está dentro da pedagogia de Deus é a interdisciplinaridade. Você vai observar que Deus falou na Bíblia você vai encontrar matemática, você vai encontrar botânica, você vai encontrar física, você vai encontrar todas as leis que são ditas e faladas hoje sobre a lei da gravidade. A Bíblia já falava sobre isso, né? Vem firmando sobre todas essas leis que foram descobertas no nosso tempo. A Bíblia Sagrada já fazia menção, né?
Então, a interdisciplinaridade, história, arqueologia, geografia, filosofia, né? Espiritualidade, enfim, interdisciplinaridade, ou seja, o ser humano ele é dotado de uma capacidade de absorção de conhecimento e esse conhecimento ele é progressivo. Então, há uma necessidade de essa interdisciplinaridade, ou seja, todas as disciplinas cooperam entre si para o desenvolvimento do ser humano. Você pode observar que Deus sempre vai utilizar em todas os seus métodos, né? O método judaico, o método cristão, vai utilizar até povos e outras religiões para nos trazer lições dentro da própria história e da própria Bíblia Sagrada. E tudo isso deve ser levado em conta. Outra coisa, característica importante da pedagogia de Deus é a cooperação. A cooperação que promove o aprendizado colaborativo, valorizando o trabalho em grupo e em troca de saberes. Pode observar que Deus cria Israel e dá lições não somente para Israel em si, mas também em todos os povos que Israel estava relacionado. Veja o impacto de Deus na história de Israel. Quer ver? Eu vou dar um exemplo muito claro. Quando Israel está para entrar em Jericó já se sabia quem era o Deus de Israel. Olha o impacto social da questão religiosa e do poder de Deus, do que o povo já ouvia falar de Israel, do que Deus tinha feito através desse povo. Havia um temor. A própria Raabe noticiou isso aos espias, né? Mostrando que ela acreditava em Deus, e tanto é que ela acreditava que ela foi justificada quando colocou ali o fio de escarlata, né, pendurada na janela da sua casa, e todas as casas foram destruídas e só a casa dela permaneceu de pé, né? Então há uma cooperação. Você pode observar que sempre há um trabalho sistêmico na Bíblia Sagrada, do individual para o coletivo, né? E do coletivo também para o individual. A outra coisa também muito importante é a inclusão. A educação deve ser acessível a todos, considerando as diversidades culturais, sociais e físicas dos alunos. Observe que Deus é um Deus inclusivo. Deus não é um Deus que exclui as pessoas. Agora, esta inclusão, que foi pega esta palavra por outras ramos de pessoas que querem ser inclusivas ou incluídas dentro de determinados eixos, que não se encaixam, né? Mas a inclusão, por exemplo, você vê o respeito de Deus para com os homens, para com as mulheres, para com as crianças. Deus é um Deus extremamente inclusivo dentro do processo pedagógico. E, por último, a valorização da experiência. Sempre a pedagogia de Deus vai levar as pessoas a melhorarem, a terem experiências de vida, experiências espirituais, para que eles possam melhorar e cooperar assim com a sociedade de forma mais contundente. Dentro do processo de Deus, agora na visão teológica, existem alguns princípios também. Esses foram os princípios gerais que nós falamos. Agora existem também os princípios pedagógicos de Deus à luz da teologia. Mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo, tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos ficando por aqui. Que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa nos seguir, nos ajudar a alcançarmos mais pessoas, e para tudo isso, para a glória de Deus. Você pode nos visitar também, você da região de Miguel Couto, na Advinde, e saber maior informação sobre maiores informações sobre as nossas atividades, visitando o nosso Instagram, é Advinde Miguel Couto, tá? Ou Ministério Vinde Miguel Couto. Nossa igreja está localizada na Rua Gabriela, número 15, e as nossas reuniões ali semanais, terça-feira pela manhã, às 9 da manhã, quarta-feira às 19h30, domingo às 9 da manhã e também às 18 horas. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.